Olá, boa noite. Mais uma vez aqui no nosso habitual programa. Dá-me prazer trazer a palavra de Deus para vocês. Seja lá em Angola, seja em Moçambique, seja na Namíbia, seja onde for. Dá-me prazer trazer a palavra de Deus para vós. Hoje nós vamos ter um programa especial. Especial porquê? Porque no programa anterior eu disse que eu ia dar um testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida. E eu quero que tu ouças bem aquilo que Deus fez na minha vida, porque eu não sou uma pessoa especial, eu sou igualzinho a ti. E se Deus fez por mim, Deus fará por ti também. Tira lições daqui e aplica na tua vida. E ouve Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Vamos ler, entretanto, em Gênesis capítulo 21. Aliás, 22. Gênesis capítulo 22. Vamos ler os primeiros 12 versículos. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão? E ele disse-me: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, isto é, aquela navalha, aquela faca para cortar, mas para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Que Deus abençoe esta palavra para os nossos corações. Aqui há uns anos atrás, estava eu lendo esta mesma passagem. E eu já tinha lido esta passagem uma quantidade de vezes. Mas naquele dia especial, esta palavra estava falando ao meu coração de uma maneira grande e tremenda. E eu estava chorando sobre a palavra do Senhor, lendo, e as lágrimas estavam caindo, porque o Senhor estava falando ao meu coração. E quando eu estava meditando nesta palavra, quando eu estava empolgado com Deus falando ao meu coração, tocando no meu coração, eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz audível, como eu estou falando convosco. E esta voz dizia para mim: Viste Abraão? Veja Abraão aqui nas Escrituras. Mas que homem de fé! Um homem que foi chamado amigo de Deus. Um homem próspero, um homem abençoado, um homem cheio da presença de Deus, um homem que foi chamado pai da fé, um homem que tem o nome dele nas Escrituras. Que homem é este? E depois aquela voz virou-se para mim e disse: E tu? Quem tu és? Sabes de uma coisa? Tu não és nada. O teu nome não vai aparecer em lado nenhum. Tu não és amigo de Deus porque Deus não é o teu amigo. Aquela voz dizendo assim para mim, é? Deus não é o teu amigo. Tu não és uma pessoa de fé. Então é melhor tu arrumares as tuas malas e ires embora. Acaba lá com esta coisa de ministério, porque isto para ti não trabalha. Trabalha para os outros, para ti não trabalha. E eu, naquele momento, aquelas palavras estavam na minha mente.
E eu, quando estava ouvindo isto, eu só fechei os meus olhos, olhei para o Senhor e veio a mim o seguinte. E eu voltei-me para aquela voz e eu disse, sejas quem quer que fores, ouve que eu vou-te dizer. O Deus de Abraão é o meu Deus e o que Abraão fez, eu também faço. Eu falei assim. E aquela pressão, aquela presença, aquela voz, tudo desapareceu num momento. Pá! E eu continuei o dia fora a meditar na palavra. Eu estava preparando o meu sermão, a mensagem para o domingo. E eu estava ali buscando a face do Senhor, orando a Deus. E agora eu estava a pensar, o meu espírito estava envolvido com tudo isto. Por que isto aqui? Por que estas palavras? Por que tudo isto que me veio? E sabem, ao fim do dia, eu disse para a minha mulher, olha, vamos dizer ao tesoureiro para trazer o jantar, eles já prepararam o jantar, com certeza, e vamos dizer para eles trazerem o jantar e vêm jantar connosco, enquanto nós falamos das coisas da igreja, tratamos dos assuntos que temos que tratar. E então assim foi, telefonamos e eles trouxeram a comida deles, e eles chegaram ali, e então era à volta de umas 5h30, 6 horas, eu disse para a minha mulher, olha, por que não dás o jantar à nossa filha Abigail e depois põe-la na cama e assim ficamos só nós a tratar dos assuntos. E ela disse, boa ideia. E ela deu comida à nossa filha e foi pôr a nossa filha na cama. Já eram quase 7 horas por aí e ela foi pô-la na cama. E ela adormeceu como todos os dias. E nós estávamos depois sentados à mesa a jantar, mas quando eram 7h30, eu ouvi um barulho no quarto da nossa filha. Ouvi um barulho e eu pensei cá para comigo mesmo, é uma das coisas dela, porque ela era uma criança super ativa, hiper ativa, não é? E ela, mesmo a dormir, falava com os outros miúdos da creche e fazia barulho e refilava com eles. E eu disse para comigo mesmo, é uma daquelas coisas dela. E pronto, aquele barulho passou. Aquele barulho passou e nós continuamos, jantamos e depois fomos sentar e estávamos a tratar de assuntos de igreja, porque eu era pastor lá e estávamos tratando destes assuntos e então o tempo começou a passar. E a minha mulher, quando eram volta de 10 horas, ela disse, eu vou lavar os pratos. E ela foi e a outra irmã disse, eu vou contigo e foram lavar os pratos. E eu fiquei com o irmão ali sentado na sala. Quando nós estávamos ali sentados na sala a tratar dos assuntos, à volta das 10h30, Deus pôs no meu coração, vai ver a tua filha. Quando Deus fala, ninguém fica parado, a gente salta e obedece, mais nada. E assim aconteceu comigo, eu fui ver a minha filha. E eu quando cheguei lá ao quarto dela e vejo, debruço-me sobre a cama, vejo que ela tem os olhos abertos, estava tapada, mas tinha os olhos abertos. E eu disse para ela, então, filha, a mãe pôs-te na cama há tanto tempo, a mamãe pôs-te na cama há tanto tempo e ainda estás acordada? Não havia som. Eu disse, ei, papai está aqui. E ela, nada, porque não havia som. E sabem, quando nós falamos com alguém, nós queremos que essa pessoa olhe para nós, não é? E então, como ela estava com o rosto virado para o outro lado, eu pus a minha mão no seu rosto e virei-a para onde eu estava. Mas quando eu a virei, o corpo dela veio todo como um bloco. E eu não sabia o que é que estava a acontecer. Eu só sabia que ela estava rija como madeira. Estava toda torcida. Eu acendi a luz. Eu vi que os lábios dela estavam escuros, mas ela estava pálida. E eu reconheci imediatamente que aquela palidez, aquela cor branca, era a cor de morte. Eu percebi-me logo. E eu fui ver se ela tinha pulso. Ela não tinha pulso. Eu fui ver se ela tinha respiração. Não tinha respiração. E eu peguei nela. Ela estava dura, toda torcida. E eu peguei nela para ir para a sala. E quando eu passo no aro da porta, eu vejo como que um relâmpago, assim, um raio. E eu vi aquilo e ouvi dizer assim, 7h30 foi a hora do sacrifício. Mas isto tudo para mim era uma confusão que eu não estava a perceber nada do que estava a acontecer. E eu pego na minha filha e vou para a sala. E a minha mulher vem
e começa a chorar, porque agora já perdemos o segundo filho. Já tínhamos perdido o primeiro e agora perdemos o segundo. A nossa dor era uma dor grande. Podem entender isto? E a minha mulher começou a chorar. Lavada em lágrimas. Porquê? 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 E ela pega no telefone e começa a telefonar para os irmãos da igreja. Venham, 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 porque nós temos aqui uma situação difícil. E eles vieram. Começaram a vir. E quando chegaram lá, diziam, olha, leva a miúda para o hospital, leva a criança para o hospital, leva a Abigail para o hospital. E eu disse para eles, de que serve levar a nossa filha para o hospital se ela está morta? Mas leva para o hospital de qualquer maneira. Eu disse, não. Em vez de levar para o hospital, vamos levar a Deus. E nós ali começamos a louvar a Deus. Mas ouçam, este louvor não era daqui. Este louvor não era de lábio como o papagaio, mas era um louvor de dor que sai daqui de dentro. Já tínhamos perdido o primeiro filho, agora a segunda filha, e esta dor está aqui. E nós começamos a louvar a Deus. Eu nunca vi na vida alguém que perde os familiares e a gente dá aqui um louvor a Deus, começa a adorar a Deus e exaltar a Deus com o morto aqui nos braços. Mas foi isto que eu senti fazer na hora. E sabem de uma coisa? Nós começamos todos a louvar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, a glorificar o nome de Deus, exaltar o seu nome, porque Ele é vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E sabem, meia hora depois de nós começarmos a louvar a Deus, aquele corpo duro, como de madeira, começou a ficar como que mole. A cabeça pendurada, os braços pendurados e as pernas penduradas, mas não tinha vida ainda. Mas alguma coisa aconteceu, nós vimos alguma coisa acontecer. Então, rapaz, nós começamos aí com mais força então a louvar e a buscar a Deus e a exaltar o seu santo nome. Porque nós não podemos desprezar os pequenos começos. Quando o profeta Elias mandou o seu moço ver se havia alguma nuvem, ele a 7ª vez disse, vejo uma nuvem pequenina. Não importa, para o profeta o milagre está a chegar. Então quando nós vimos a nossa filha a ficar mole, daquela situação de dura ficar mole mas sem vida, já vimos alguma coisa, nós sabíamos que alguma coisa está para acontecer. E continuamos a louvar e a buscar o nome do Senhor, exaltar o Todo-Poderoso. E passado aí uns 15, 20 minutos, sabem, quando uma criança nasce, qual é a primeira coisa que essa criança faz? Ela começa a chorar, não é? Então exatamente aconteceu assim com a nossa filha. Ela começou a chorar, o Espírito voltou atrás, o Espírito voltou a entrar nela e ela passou a ter vida, glória a Deus. Sabem, nós estávamos ali, a nossa filha ressuscitada ali nos nossos braços e eu pus a nossa filha no cadeirão. E nós continuamos a exaltar o Senhor porque nós vimos Deus operar, Deus mover, Deus ressuscitar o morto. Então, quando nós estávamos a louvar a Deus, aquela criança cheia do Espírito Santo levanta os seus braços também e começa a adorar a Deus e a louvar a Deus. Nunca ninguém lhe ensinou, mas ela estava cheia do Espírito e da presença do Senhor. E ela estava louvando a Deus, a mesma maneira como nós estávamos fazendo. Sabem, aquilo deu um arranque de fé na vida das pessoas. Aquilo deu um impulso de fé na vida das pessoas. Que todos aqueles que estavam na igreja agora estavam a ponto de enfrentar qualquer situação, enfrentar qualquer problema, porque eles sabiam que Deus é real, que Deus é autêntico, que Ele opera, Ele opera na vida das pessoas. E então nós estávamos nesta empolgação, neste entusiasmo, cheios da presença de Deus. E nós fomos até a 1, 2 da manhã a louvar e a glorificar a Deus. Mas depois as pessoas foram embora e nós fomos pôr a nossa filha na cama. Mas agora, meu amigo, qualquer barulhinho que nós ouvíssemos, nós estávamos lá. Não, nós estávamos lá ao lado dela. Mas depois, às 3 da manhã, 3h30, nós estávamos tão cansados que dormimos. Mas quando era à volta das 5, 6 da manhã, 5h30, 6 da manhã, o telefone toca. E nós ouvimos uns passos, para o telefone. Quem é que foi atender o telefone? Era a Abigail. Aleluia. Ontem estava morta, hoje já está a atender o telefone.
Glória a Deus. Sabem de uma coisa? Eu não sou especial. Se Deus operou por mim, Ele vai operar por ti também. Agora, as lições aqui que eu aprendi. Eu aprendi várias coisas que mudaram a minha vida por completo. Lembra-se quando no princípio eu disse que eu ouvi uma voz a dizer assim que tu não prestas para nada, olha, o teu nome não aparece em lado nenhum. A minha resposta para ele foi, o Deus de Abraão é o meu Deus. E o que Abraão fez, eu também faço. Vocês sabem? Por isso é que David, ele disse assim, Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. Às vezes nós falamos depressa demais. Às vezes nós falamos aquilo que não devemos. E nós vamos ser provados por aquilo que nós dizemos. Eu fui provado naquela noite. Porque eu disse que eu faria o que Abraão fez. O que é que Abraão fez? Ele ia oferecer Isaac em sacrifício. É por isso que quando eu saí do quarto daqui da minha filha, eu ouvi dizer 7:30 foi o tempo do sacrifício. Eu não estava a perceber nada, só depois é que eu vim a perceber e a pôr tudo junto. E por causa das minhas palavras, mas também dou glória a Deus que eu falei palavras de fé, palavras de poder, que eu também faria a mesma coisa. Por quê? Porque o Deus de Abraão é o meu Deus. Aleluia. Eu louvo o nome do Senhor pela vitória que Ele nos dá por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem? Aprendi também outra coisa. A palavra do Senhor nos diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Onde o povo está a louvar a Deus de todo o coração, Deus está ali. Agora, quando nós estávamos a louvar e a exaltar a Deus, ainda com o morto aqui nos meus braços, nós estávamos a louvar não da boca, não como papagaio, a papaguear palavras, mas estávamos com choro, com lágrimas, com dor no coração. Nós estávamos a exaltar o Rei, o Juiz do Universo, o Criador Eterno. Nós estávamos a exaltar o Seu nome. E aquele louvor sincero do nosso coração, quando nós louvamos a Deus de todo o coração, Ele está lá para operar. E se tu louvas a Deus de todo o coração, não tenhas vergonha de ninguém. Sabe de uma coisa? É entre ti e Deus. Se tu estiveres no teu coração com esta disposição de louvar a Deus, de buscar a Deus de todo o coração, como diz a palavra, e me buscareis e me achareis quando me buscares o quê? De todo o coração. Quando isso acontecer na tua vida, Deus está lá para ti também, para suprir a tua necessidade, para dar um milagre, para operar gloriosamente na tua vida, da tua família, da tua igreja, da tua comunidade, seja onde for, porque o Senhor, Ele ama a tua prosperidade. Ele quer te abençoar, Ele quer te ver abençoado. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não uma miséria, mas uma vida abundante. E eu digo-vos uma coisa, eu aprendi uma lição grande naquele momento. É que quando nós confiamos em Deus, quando nós vamos a Deus, quando nós entregamos o nosso problema a Deus, Senhor, é demais para mim, eu entrego aqui o meu problema, resolve, Senhor, sai do caminho. Não metas lá no caminho, não toques, deixa Deus, Ele é mais sábio do que nós, Ele vai resolver o teu problema. Assim aconteceu conosco. Nós entregamos o problema ao Senhor e só exaltamos o Seu nome, glorificamos o Seu nome e Ele ressuscitou a nossa filha. E a nossa filha até hoje está servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor. E ela é uma bênção. E tem já 2 filhas. E as filhas servem a Deus. E nós ficamos espantados até com as conversas que aquelas crianças têm, cheias da presença de Deus. Só porque eu dei uma herança a eles. Uma herança de amor, uma herança de fé, uma herança de confiança, uma herança de dependência da pessoa e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero exatamente dizer a vocês, telespectadores, quando tu tens um problema, quando tu tens uma situação, seja o Senhor a primeira prioridade. Normalmente, quando nós temos um problema, nós experimentamos isto e aquilo e mais aquilo, e só quando tudo falha, nós vamos ao Senhor por último. Mas olha, a palavra do Senhor diz que Ele é o princípio e o fim. Amém? Portanto, se Ele é o princípio, Ele deve ser a primeira
opção da nossa vida, a prioridade da nossa vida. Quando tens um problema, não te incomodes com A, B, C ou D. Vai ao Senhor em primeiro lugar e Ele está pronto a resolver a tua vida. Ele está pronto a dar-te o milagre. Ele está pronto a transformar a tua vida, a dar aquilo que tu precisas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Sim, se nos enchermos desta palavra, eu repito isto muitas vezes, se nós nos enchermos desta palavra, estivermos cheios da palavra, nós estamos cheios da vontade de Deus. Nós estamos na vontade de Deus. Nós andamos com Deus. Quem anda pela palavra, anda com Deus. Quem anda em amor, anda com Deus. Quem anda em obediência, anda com Deus. Então, se tu te encheres desta palavra, tu vais estar na vontade de Deus. E se tu estás na vontade de Deus, nada a impedir. Tu estás na presença de Deus, de todo o teu coração. E Deus está ali para te ouvir, para te abençoar, para mudar as circunstâncias. Não faças como muitos, e eu também já caí neste problema. Vou experimentar todas as coisas e quando tudo falha, então vou ao Senhor. E o Senhor diz assim, então, meu filho, eu sou o último na tua vida? Estamos nós a ouvir o Senhor falar conosco? Ele é o princípio, portanto Ele deve ser a nossa primeira opção. Vai a Ele. Não deixes as coisas ofuscarem a sua presença, ofuscarem aquilo. Eu digo-te uma coisa, quando a minha mulher, quando a minha esposa, ela recebeu aquela criança de volta, ela beijou aquela criança não sei quantas vezes de gratidão ao Senhor. Se o Senhor estivesse ali, ela beijava o Senhor. E eu também, de gratidão, de adoração ao Senhor, só porque Ele é digno da nossa confiança, do nosso louvor e da nossa adoração. E eu quero convidar-te a ti, estimado telespectador, olha aí, Deus ama-te. Eu não sou especial, eu sou igualzinho a ti. Seja onde for que tu estiveres, seja qual for a situação onde te encontras, seja qual for a dimensão do teu problema, da tua necessidade, da tua carência, da tua aflição, vai ao Senhor. Não vais a este e aquele, como eles estavam dizendo para mim, leva para o hospital, leva para o hospital. E então onde é que o Senhor ia ficar? Por último? Então eu disse, não, vamos ao Senhor. E nós fomos ao Senhor em primeiro lugar. E sabem de uma coisa? O Senhor transformou aquela situação em bênção. E por causa disso, dezenas de pessoas vieram a conhecer a Jesus. Dezenas de pessoas vieram a conhecer o Salvador. Dezenas de pessoas vêm entregar os seus problemas a Jesus na confiança de que se Ele fez por mim, se Ele operou em mim, Ele vai operar também na vida deles. E então Ele pode fazer exatamente o mesmo na vossa vida. E é isso que eu quero. É isso que eu quero comunicar para vocês. Vejam bem. O Senhor disse para Abraão, Abraão, vai sacrificar o teu filho, o teu único filho. Vocês pensam que Abraão não estava sofrendo por causa disto? Ele estava sofrendo tremendamente porque aquele era o filho do seu coração. Assim como eu também passei aquela dor quando eu vi que a minha filha estava morta e nós estávamos ali com aquela dor atroz, aquela dor grande no coração. Nós estávamos sofrendo. Eu pude experimentar aquilo que Abraão sofreu. Eu pude experimentar aquela dor de pai. Mas sabem de uma coisa? Assim, eu disse, o Deus de Abraão é meu Deus e o que Abraão fez eu também faço. Abraão recebeu o filho dele de volta. Abraão sabia, ele disse aos moços, olha, nós vamos ali adorar e quando nós acabarmos nós vamos voltar. Abraão sabia, de uma maneira ou outra, que Deus até ia ressuscitar o filho se fosse preciso. Da mesma maneira, eu recebi a minha filha sã e salva. Como ele fez, eu também fiz. Glória ao nome do Senhor. Eu aprendi aquela lição e hoje dependo do Senhor em qualquer situação. Quando enfrento uma situação, eu não me importa aquilo que os meus olhos veem. Eu não me importa aquilo que o meu corpo sente. Eu fico na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele ama a nossa prosperidade. Aceita Jesus no teu coração agora mesmo. Ele veio para tu salvares, para mudares de vida, para teres uma vida diferente, para teres uma vida abençoada, para seres o sal, para seres a luz do mundo. Eu quero te convidar a aceitar este Jesus, que eu conheço pessoalmente. Levanta o teu braço agora mesmo. Vamos orar a Jesus. Eu convido-te a fazer esta oração. Deus Pai, em o nome de Jesus, eu aceito Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. A tua palavra diz que se eu confessar o Senhor como meu Senhor e Salvador e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, eu serei salvo.
Senhor, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, o Senhor da minha vida. E eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Por isso eu sei que hoje eu estou salvo, liberto, limpo e purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Deus Pai, obrigado, porque eu vou te servir com a minha vida. Eu vou te servir, eu vou te louvar e vou te adorar. E vou te adorar. Obrigado por me ter salvo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Telespectador, caro amigo, obrigado pela vossa presença. Seja onde quer que tu estejas, seja qual for a tua situação, seja qual for o teu problema, Jesus é maior do que o teu problema. Ele pode e Ele quer solucionar o teu problema. Eu sou o pastor Mário Moraes. Que Deus vos abençoe ricamente. E até a próxima semana, querendo o Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém. Louvarei de todo o meu coração, cantarei as tuas maravilhas, ó Altíssimo. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De todo o meu coração, cantarei as tuas maravilhas, ó Altíssimo. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Dirijo os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dirijo os meus passos nos teus caminhos, minhas pegadas não vacilem. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dirijo os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dirijo os meus passos nos teus caminhos,